Shabbat Shalom Lekulam. É com muita alegria e gratidão ao Eterno por estarmos aqui de volta, né? Para juntos continuarmos as reflexões, os arremates, os comentários acerca da porção Tetzaveh. Como muito já aprendemos ontem à noite, né? Sobre manter a menorá acesa ao longo do nosso caminho. Nós queremos dar continuidade na manhã de hoje com o estudo desta porção. Mas antes disto, queremos recitar o Matovo, como sempre fazemos, quando cai aqui a nossa vez, né, na escala desse time tão bom de Morim aqui do canal Techuvá Total. E aí, eu sou Daniel Ferreira, de repente você está acessando pela primeira vez o canal, seja muito bem-vindo. E nós fazemos aqui estudos acerca das Sagradas Escrituras, ponderando sempre a Torá de Adonai como base para o nosso caminho, tá? Então, você que já está aí com o Sidu em mãos, vamos lá, vamos recitar estas brahot, estas bênçãos, iniciando assim este Shabat, nesta manhã tão prazerosa de descanso, né? De elevação de alma, porque o Shabat ele propicia para o ser humano que o observa e cumpre esta proximidade a mais com o Eterno. O Shabat ele traz, né, como um antídoto contra toda esta correria, contra toda esta labuta diária. E depois que você passa os 6 dias, vem o 7º dia, que é o dia consagrado pelo Eterno para o seu descanso e para aqueles que também vivem para Ele. Então recitem comigo o Matovo. Matovu Ohaleinu
Alehaya Yaakov Mishkenoteha Israel Matovu Ohalehaya Yaakov Mishkenoteha Israel Vani Berov Hasdecha Avo Veitecha Estave Eichal Kodesheha Beira Atecha. Quão agradáveis são as tuas tendas, ó Yaakov, teus tabernáculos, Israel. Por tua misericórdia entrarei em tua casa, me prostrarei, lá temerei tua santidade, Adonai. Barehu et Adonai Hamevorah, e todos juntos dizemos Baru Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Bendito seja Adonai que é abençoado, abençoado seja Adonai que é bendito para todo sempre. Ol Hadash Artizion Tair, Ol Hadash Artizion Tair, Veniske Rulano Bin Herá Leorou, Veniske Rulano Bin Herá Leorou, Baruch Atah Adonai Yotseha Meurot. E uma nova luz brilhará em breve em Sião, e todos desfrutaremos da sua luz. Abençoado sejas tu, Adonai, Criador da luz. Recitemos agora com Kavaná, com reverência, o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Vaed. V'havitait Adonai Elohecha b'chol levavecha u'b'chol nafshecha u'b'chol meodecha v'hayu hadevarim ha'eleh asher anohi metzavecha hayom al levavecha v'shinatan levanecha verdi batabam beshivetecha bevetecha u'lertecha vaderech u'veshubecha u'vercomecha u'shatan leoti aliadecha Vehayu letotafot beinecha, urstat vitan al mezuzot beiteha, o vishiarecha.
Ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohim, o eterno é um. Bendito seja o seu glorioso nome, o seu reino é para todo sempre. E amarás a Adonai teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te recomendo estarão permanentemente no teu coração e as ensinarás diligentemente aos teus filhos. E falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. As atarás como sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Baruch Hashem, vamos recitar alguns versos das Sagradas Escrituras, que diz, Salmo 115, 18. Vanar no nevarei ameatave adiolam. Aleluia! Todos juntos dizemos, enquanto a nós bendiremos a Adonai desde agora e para sempre. Galenai ve habitar niflaot mitoraterra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Veshmirei a toraterra tamid leolam vaed. Guardarei a tua Torá continuamente para todo sempre. E ainda continuando no livro de Salmos, Salmos 119, 92 diz, Lula e toraterra shawashuai, azavat tiveani. Se a tua Torá não tivesse sido o meu deleite, eu teria perecido em minha angústia. Salmos 23, verso 1. Adonai roi loessar. Adonai é meu pastor e não me faltará. Ele é Adonai essa nafishi. Elevo minha alma para Adonai. Salmos 116, 12 e 13 diz, Mashiv la Adonai, koltag molor alai, kozi eshote salve shem na Adonai ekra. O que darei eu a Adonai por todos os benefícios que me tem feito? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome de Adonai. E para encerrar este momento, vamos recitar juntos o texto que está escrito em Shemot, no livro de Êxodos, capítulo 20, verso 8, né? O texto escrito pelo próprio dedo do Eterno. Zahor et Yom HaShabbat le-kadsho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Baruch Hashem, bendito seja o seu nome para todo sempre. E nós agora então vamos dar continuidade às reflexões acerca da porção Tetzaveh. E eu creio que você já está aí com sua alma, né, disposta, disponível para ouvir a voz do Eterno, com a sua Torá também aberta aí, quer seja no seu colo, na sua mesa, na sua escrivania, aonde você estiver. E também com os ouvidos, né? Com os ouvidos abertos, para que a nossa alma consiga escutar a voz do Eterno e assim nós possamos então ter aí mais um tempo, né? Mais um momento de aprendizado acerca da porção Tetzaveh, que quer dizer ordene, né? Ordene, o Eterno aí trazendo para Moshe toda esta ordenação, toda esta configuração, toda esta descrição de como deveriam ser, desde a porção anterior, né, na porção Terumá, que nós vimos os itens, os artefatos que deveriam ser doados voluntariamente numa coleta ali dentre todo o povo para a construção do Mishkan, conhecido também como tabernáculo, o local da manifestação, né, da glória e da presença do Eterno ali no meio do seu povo. E aí nós temos visto quão detalhado é, né? Quão detalhado, como bem descrito o Eterno traz para Moshe, e Moshe repassa para quem? Para os artesãos, né?
para algumas traduções dizem os artífices, ou seja, para aqueles homens que foram habilitados pelo Eterno, dedicados, né, para um serviço de santidade. Como nós temos trazido este tema, né, dedicação, santidade e serviço, estamos agora na parte 2, ontem à noite tivemos a parte 1, onde tivemos o privilégio, né, de juntos aprendermos e relembrarmos e fixarmos na nossa alma sobre a ordenação do Eterno de mantermos a menorá acesa, de manter essa luz queimando, este fogo, né? Afinal, a menorá, ela iluminava por meio de pequenas tochas, né? Que saíam ali dos seus 7 ramos, por meio da alimentação que o azeite trazia no seu interior. Então, que nós possamos relembrar sempre desta ordenação do Eterno e que a nossa vida, né, seja uma vida de práticas diárias que demonstram que esta menorá, que esta luz está acesa por onde nós formos, como nós vimos ontem, né? Como luz do mundo, como uma cidade iluminada no alto de uma montanha, não tem como esconder, né? Como uma candeia acesa que não deve ser colocada debaixo do reifá ou do alqueire, mas que deve ser colocada num lugar alto, para que todos que estejam ali sejam iluminados, né, por sua claridade. Baruch Hashem, por isto, fazendo aí este arremate do que foi ontem, né, a introdução ali do Shabat, para que agora nós possamos avançar com a leitura do capítulo 28, tá certo? E assim ouvirmos a voz do Eterno a falar conosco. E cá estamos, capítulo 28, verso 1, que nos diz: Veatá hakerev elecha et Aharon achiha ve'et banav ito mitor binei Israel lehahano li Aharon. Deixa eu pegar aqui a caneta, que fica melhor da gente ir falando. Aharon, Nadav, Ve Avihu, Elazar, Ve Itamar, Binei Aharon, filhos de Aharon, né? E tu trarás para perto de ti teu irmão Aharon, que é Arão, e seus filhos dentre o povo de Israel. Para quê? Para que eles me sirvam, né? Como Kohanim, como sacerdotes. Então, Aharon e seus filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Veacitá Bigdei Kodesh Leaharon Achiha Lehavod Uti Faret. Quando a Torá fala Big Day, ela está tratando de roupas, tá? Então, sempre que nós ouvirmos esta expressão, esta palavra, você vai saber que está tratando ali de roupas, de vestes. E nesse caso aqui, Big Day Kodesh, né? Ou seja, santa, roupas sagradas. Quando essa expressão aqui, lehavod, né? Lehavod quer dizer para honra. Ou seja, estas vestes, elas foram feitas para refletir a dignidade do exercício de Kohen, né? Do ofício que o Eterno estava entregando ali para Aharon e seus filhos. E aí o verso 2 nos diz: faça para seu irmão Aharon roupas sagradas para servir a Elohim, que expressem o quê?
dignidade e esplendor. Então, esse esplendor, né, que essa veste ela trazia para quem via, é algo que nos faz pensar que as vestes do sacerdote, do Kohen, ou do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote, não eram vestes apenas funcionais, né? Tinha que ser uma roupa que fosse confortável e que ele se sentisse à vontade para realizar as ofertas, né, os sacrifícios. Mas também, além disso, acima, né, dessa funcionalidade, elas deveriam expressar, elas deveriam refletir a majestade deste serviço, do que é servir ao Eterno, ser escolhido por Ele para estar ali diante da sua presença, né? E diante do povo, como um intermediador entre o Eterno e o seu povo. Então, já que de início, nesse verso, né, nesses primeiros versos, nós podemos fazer uma correlação dessas roupas sagradas com as roupas com as quais temos vestido nossa alma. Mas, Daniel, como é que se veste a alma, né? Com atitudes, blindando, né, a nossa mente, trazendo para dentro de nós aquilo que é puro, que é louvável, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, para que a nossa alma, por onde ela for, ela expresse por meio de suas atitudes e por meio das expressões verbais que saem da nossa boca, o esplendor do Elohim a quem nós servimos. Então, ao cumprirmos os regulamentos, né, do Eterno, a nossa alma ela é automaticamente conduzida a um caminho de santidade. Nós bem temos aprendido aqui no canal que santidade não é você estar distante, né, do relacionamento com outro ser humano, com outro indivíduo. Não é você estar recluso da vida social. Não é você estar escondido para que a transgressão não lhe alcance. Mas santidade é uma busca diária de um estilo de vida onde o nome do Eterno ele seja honrado. Onde o nome do Eterno não seja tomado em vão. Onde o nome do Eterno seja glorificado por meio dos nossos atos. Isto é viver em santidade, né? Moré Daniel, mas é tão difícil viver em santidade, mas é possível buscá-la. Então sempre haverá oportunidade, enquanto fôlego de vida houver, para que a gente decida pelo caminho da vida, pelo caminho do bem, por praticar atos de justiça. E assim, a dignidade, né, e o esplendor das nossas atitudes vão demonstrar para quem estiver ao nosso redor o nome do nosso Criador e o nome daquele que nos conduz. E automaticamente surgem situações onde nós poderemos então falar, testemunhar de forma natural a bondade do Eterno sobre nossas vidas. Baruch Hashem. Seguindo aqui com o verso 3. Veja lá. Veatat daber el kol har mei lev asher miletiv ruach Harma veasu et bigdei Aharon. Veja aqui, bigdei, né? De novo. Aharon. Le kadsho, le hahano, li. Esse li é para, né? Para mim. Para ele. Fale com todos os sábios de coração. Eu acho essa expressão no original
fantástica, né? Sábios de coração. Porque em outras traduções está a palavra, de repente, artesãos ou artífices, que foram aqueles homens separados com uma habilidade tamanha para desenvolver, né, para construir, para confeccionar os artefatos do Mishkan, dentre eles as vestes sacerdotais. Estas vestes que nós vimos no slide anterior, que deveria demonstrar todo este resplendor, né, e esta dignidade do serviço ali ao Eterno. E aí quando ele diz: fale com todos os sábios de coração, a quem concedi o quê? O mover de sabedoria. Então, era um coração sábio, não apenas de técnicas humanas, né, da habilidade motora, mas de um mover que vinha do próprio Eterno. De uma sabedoria que emanava do Eterno sobre a vida deles, para que eles pudessem compreender de forma clara todas as medidas do que precisava ser construído, né? Para que eles entendessem exatamente. Nós vamos ver nos demais versos como as vestes do sacerdote, ela é bem detalhada. E eu fico pensando que era algo realmente lindo de se ver, né? Quando ele terminava de colocar, quando ele concluía de colocar toda aquela veste no bojo completo da imagem, né? Eu acho que era uma coisa muito linda mesmo. Nós temos aqui algumas imagens, né, que nós capturamos aí para ir exemplificando, e nós ficamos admirando só de ver, né, esses desenhos, essas pinturas. Imaginem lá, ali em loco, Aharon, utilizando essas vestes construídas com todos aqueles materiais tão nobres, né? Materiais de alto quilate, como nós vamos ver nos textos mais à frente. E aí ele diz: a quem concedeu o mover de sabedoria, e eles farão as roupas de Aharon, para quê? Para consagrá-lo, né? Et bigdei Aharon lekadsho, para consagrá-lo. Lehahanoli, para mim, a fim de que ele me sirva no ofício de Kohen, no ofício de sacerdote. Então, vemos aqui que essas roupas não eram qualquer roupa, né? Elas são roupas que enfatizam elementos de santificação, que distingue o Kohen dentre o povo para este serviço consagrado ao Eterno. Ou seja, para uma vida de dedicação, né, integral, de dedicação exclusiva para o Eterno. E aí nós podemos fazer essa correlação. Assim como nós temos hoje uma vida de dedicação também integral em servir ao Eterno. Ou você acha que a gente só serve ao Eterno quando a gente está aqui no Shabat, né? Ah, Daniel, mas durante a semana eu estou na correria. Mas e as suas atitudes? Né? E as minhas atitudes? E o que permeia a nossa mente? E os pensamentos que têm sido alimentados dentro de nós? São pensamentos de fortalecimento na fé, na emuná, são pensamentos que nos levam a prosseguir e querer mais e mais estar na presença do Eterno, né? E as atitudes que temos desenvolvido ao longo deste caminho de Techuvá são atitudes que nos deixam mais perto do Eterno? Porque mesmo no nosso ambiente de trabalho, as nossas atitudes vão demonstrar sim que caminho nós estamos seguindo, né?
Se o caminho da busca pela santidade ou se um caminho de distanciamento da Torá de Adonai, à medida que as transgressões, né, que nos rodeiam vão ali querendo tomar um lugar dentro da nossa alma. E o que cabe a nós? Lembrarmos que o nosso caminho de Techuvá, que a nossa vida, né, ela é num todo. É por isso que eu digo, para mim, Techuvá é um estilo de vida. Eu sempre digo, quando as pessoas perguntam, mas como é que você faz, né? E aí eu digo, eu não faço, eu vivo, né? Não é algo que eu construo, mas eu desenvolvo diariamente nas ações, nos pensamentos, nas práticas, aquilo que eu tenho buscado aprender com a Torá do Eterno, assim como com todas as sagradas Escrituras, né? Como nós vimos ontem, ali no Sermão do Monte, nosso mestre Yeshua HaMashiach, trazendo aquele boom de aprendizado, né? Aquele tanto de informação que faz o tique e o teco da gente bater um no outro e ficar pensando, né? Tipo assim, peraí, eu preciso realmente ver onde estou, para onde vou, né? O que quero. Quem sou eu? Né? As palavras de Yeshua causavam na multidão e causam ainda hoje, né? Na alma daqueles que buscam a verdade. E aí, quando essa verdade chega à tona, né? Quando ela vem para a nossa alma, quando a gente lê os textos de Mateus, não como uma mera leitura, né? Não como um mero livro de cabeceira. Ah, me acordei hoje e vou ler aqui Mateus 5, que é o Sermão da Montanha. Ou então vou deixar aberta a Bíblia em cima da minha escrivania, que é para eu me lembrar quando eu tiver tempo de ler. E aí? Mas quando você lê, o que é que lhe vem, né? O que é que salta para dentro de nós? O que é que faz nossos olhos brilharem? Então, é disso que eu sempre falo, né? Dessa prática, dessa busca diária e interior por servir a Hashem. Vamos seguir? Então, o verso 4, ele diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Aliás, o apontador fica melhor, né? Para a gente ir acompanhando. À medida que eu for falando, né? Eu creio que todos já, a maioria entende, mas à medida que eu for falando, eu vou tentando acompanhar as palavras, tá? Com o laser, com essa bolinha vermelha que está aí na tela. Pode ser que tenha alguém novo no nosso meio. Seja muito bem-vindo ao canal Techuvá Total. Aqui nós estamos estudando a Torá no seu contexto original. Então vamos lá. Ve'eler ha-bigadim asher yasu roshen. Olha, daqui para frente nós vamos ver muito, né? Esta palavra, tá? Roshen. Ve'efod. E o efod também, tá? Nós vamos ouvir muito esta palavra. E aí é bom que a gente vai aprendendo e já se familiarizando com os termos das vestimentas sacerdotais. Ve'efod, umil, o ketonete, tashi betz, mitis nefete, ve avanete, ve asu, bigden kodesh, la haron, achicha, ulvanav, lecha hanoli. E aí de novo, né, vem o li, essa palavra, essa expressão que traz o do para mim, né, para que ele me sirva, tá? Então, são estas as roupas que eles devem preparar. Eles quem? Os
homens de coração sábio, né? Ou seja, os artesãos habilidosos, separados pelo Eterno, para que então construíssem essas vestimentas especiais. E aí ele diz, eles devem preparar um peitoral, o Roshen, um colete ritual, que é o efod, um manto, que é o mil, tá vendo que as palavras estão marcadas, né, com a cor para facilitar, uma túnica de xadrez, ketonete tashebetz, que também pode ser traduzida como uma túnica bordada, um turbante, né, mitznefete, e um cinto, ve'avenete, e um cinto, roupas sagradas, Bigdei Kodesh, para seu irmão Aharon e para os filhos dele. Para quê? Para que ele me sirva no ofício de Kohen. Então, a vestimenta realmente traz aí esse propósito, né, de distinguir, de fazer essa separação para o serviço de Kohen. Verso 5. Vihen ikhur et hazahav. A palavra zahav quer dizer ouro, né? E é uma expressão que a gente vai encontrar também muito daqui para frente, tá certo? Como nós temos visto desde a porção anterior, né? Ve'et terrelet. O terrelet é o tecido azul. Ve'et ha-argaman, que é a púrpura. Ve'et ha-tolaat, o escarlate. Ha-sheni, ve'et ha-shesh. Shesh é linho, né? Linho fino. E aí nós podemos relembrar, nós podemos rememorar a nobreza, né? Do que esses itens que foram coletados ali em Terumá, eles representam. Então, todos estes significados estavam postos ali na roupa do Kohen Hagadol, né? Do sumo sacerdote. Então, quando ele vestia aquele efode, quando ele colocava o peitoral sobre o efode, quando ele colocava a túnica xadrez, o manto, o turbante e o cinto, ele estava se vestindo de ouro, que significa, que traz, né, o ensino do que é real, do que é da realeza, daquilo que é divino. Ele vestia o tecido azul, que é o terrelet, que traz também essa conexão com o eterno. Vem a púrpura, né, que é o argamã, que também fala de poder, de realeza, de nobreza. O tolaat shani, que é o carmesim, que nos remete à cor do sangue, né, puro, que foi derramado ali no madeiro por nós, nos trazendo expiação. Então, nas suas vestes também havia esse contexto de sacrifício e expiação. E, por fim, o shesh, né, o linho fino, linho branco, remetendo à pureza e à retidão, ao qual Aharon e seus filhos, né, deveriam buscar para então servir ao Eterno. E aí nós vemos essa expressão também aqui, e eles tomarão. Veja, eles tomarão, ou seja, não eram itens qualquer que se vai ali e compra e adquire ou pega emprestado, mas eram materiais, né,
incomuns, podemos dizer assim, separados e destinados a um propósito sagrado. E aí me vem uma correlação, mais uma vez, né, das nossas atitudes diárias. Ainda que as nossas atitudes, vejam só, ainda que as nossas atitudes, né, ou as nossas ações, ou a nossa fala, o nosso modo de pensar, como nós vimos ontem, o nosso modo de ver, né, o mundo seja diferente da multidão, ou de todo esse contexto do sistema religioso, do sistema pagão que rege o mundo, e aí as nossas atitudes, elas se comparam, né? Podemos fazer essa correlação com itens destinados à santidade, com artefatos que foram tomados de forma específica para servir ao Eterno. Mas, Daniel, você não quer não participar disso aqui? Tem certeza? Vai dar um bom resultado, né? Não precisa ninguém ficar sabendo que você concordou. É só assinar aí que está tudo certo. Logicamente que eu estou falando aqui de uma situação hipotética, para que a gente reflita e pense realmente, né? E aí eu, naturalmente, não vou participar. Tem certeza? Tenho. Ok, então depois não diga que a gente não lhe avisou, né? E aí as pessoas até se acham no direito de muitas vezes querer ditar as regras com as quais você deve agir. Mas nós, debaixo da sabedoria do Eterno, decidimos por nós mesmos o que devemos fazer e por onde devemos andar. Primeiramente buscando agradar ao Eterno, cumprir a sua Torá e refletir a sua santidade. Então, será que na nossa vida diária nós temos refletido este esplendor, né, do Eterno? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas baterem no peito, né, e dizerem, mas eu sou um sacerdote. Mas as ações e as atitudes não coadunam com a sua fala. E isso é algo realmente que é triste, né, de se ver. Porque à medida que nós vemos muitas pessoas que dizem serem estudiosas da Bíblia, mas na vida cotidiana não traz, né, essas práticas, digamos assim, dentro daquilo que é preconizado pela Torá de Adonai. Verso 6. Veasu et haefod zahav tehelet ve'argamam tolaat shani veshesh mashizar maase roshev. Façam o colete ritual de ouro e tecido azul, púrpura, escarlate e de linho fino torcido, trabalhado por um artesão experiente. Então nós vemos aí, não, ficou feio, deixa eu apagar isso aqui. A minha coordenação às vezes não me ajuda. Deixa eu pegar o marca-texto. Pronto, por um artesão experiente. Então, nós estamos vendo aqui, né, uma ilustração do que é o colete ritual, tá? Então, é toda esta vestimenta aí, construída por um artesão com todos esses itens de grande nobreza. Tá? Então, este é o efode, né? Uma peça sagrada. E no verso 7, ele diz, fixas as pontas da frente e de trás,
devem estar duas ombreiras que podem ser unidas. Então veja que ele tem um sustento, né, aqui nos ombros, tá? Ele traz um sustento aí para o colete ritual com o qual Aharon estaria realizando os serviços no Mishkan, né? Ou seja, no tabernáculo. E aí, quando ele diz alças, né, fixas as pontas, ou seja, as alças aqui, né, em cima. Fixas as pontas de trás, de modo que as ombreiras possam ser unidas. Ou seja, fala aí de unidade, tá? Fala aí desse sustento que o Kohen Gadol carregava sobre seus ombros, né? Representando assim a sua responsabilidade intercessória diante do Eterno para com o povo. Verso 8. Vereshev afudato asher alav kema aserhu mimeno irie zahav, olha o ouro aí de novo, Tehelet ve'argaman vetolat shani veshesh mashzar. O cinto decorado deve ser da mesma arte e do mesmo material. Vocês perceberam? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vocês perceberam aí, ó, que nós temos aqui um cinto, tá vendo, ó? Então tem uma faixa, né? Podemos dizer assim também, que dá um sustento, né, na vestimenta. Então, o cinto decorado deve ser da mesma arte e dos mesmos materiais. Ouro, tecido azul, púrpura, escarlate, linho fino, torcido e trançado. Esse cinto, né, ele traz aí a função do ajuste desta peça, né, elaborada de forma única, para o Kohen Gadol. Então, quando a gente fala de cinto, né, do Reshev, do Efod, eu posso fazer a correlação e compartilho com vocês que era ajustar, né? A função dele era ajustar o colete no corpo. Para quê? Para que o Efod não ficasse folgado ou solto, né? Digamos assim, no seu corpo. Ele precisava estar ali bem ajustado. Assim como as nossas ações devem também estar ajustadas. As roupas que vestem a nossa alma, ou seja, as nossas práticas diárias. Olha, para mim, tudo vai terminar aí, né? Tudo vai desembocar nessa questão diária de uma vida prática, primeiro de serviço ao Eterno e, consequentemente, do amor próprio, né? Para que você se cuide e aí você destile esse amor, distribua este amor para quem está ao lado, né? Para que você possa cuidar do próximo. Então, tudo isso fala de obediência aos mandamentos do Eterno. Porque, veja, o Eterno dando todas essas descrições, se Moshe não tivesse escrito, ou mesmo ele escrevendo, alguém não se disponibilizasse, um artesão, né, para que esta habilidade fosse desenvolvida e confeccionar as peças, como o serviço do Mishkan seria realizado? Então, é preciso realmente essa disponibilidade de servir e de obedecer. De obedecer. Então, falando do cinto, nós temos aí este ensino, né? Este aprendizado. Não vamos permitir que as nossas atitudes elas andem soltas, folgadas aí pela vida, né? Como se não tivesse propósito algum. Tá entendendo?
Daniel, mas é de boa, né? A gente ouve muito aqui. Eu tô de boa, a vida tá tão tranquila, tá tudo tão leve, que nem precisa essas observâncias todas não, de Torá. Porque tá tudo fluindo, né? Só que a gente precisa lembrar que a nossa vida, ela é feita de ciclos, não é verdade? Nossa vida é feita de ciclos, como nós aprendemos com a vida de Moshe, de Moisés. Todos aqueles ciclos que ele passou até chegar o dia da convocação ali no Monte Sinai para ser o libertador do povo. E de todo o ciclo que ele passou depois, né? Ali com o povo. Então, perceba, né? Vamos perceber juntos o quanto a nossa vida diária ela precisa estar atenta para essas ordenanças do Eterno. Ainda que o Michigan não esteja levantado nos dias de hoje, né? Ainda que não seja mais necessário o sacrifício de sangue animal, o derramamento de sangue animal, porque o nosso Mestre Yeshua já se fez sacrifício por nós, ali no madeiro, mas nós devemos atentar para uma vida de serviço, de dedicação e santidade ao Eterno, de forma que estejamos com os lombos cingidos, né? Com os lombos ajustados por meio deste cinturão. E aí no verso 9 ele diz: Vela kahat et shitei avinei shohan. Shohan fala dessas pedras aqui, ó. Lindas, né? Avinei shohan ufitarta aleichen Shemot Binei Israel. Shemot, nomes, né? Shemot é a palavra que dá nome ao livro ao qual nós estamos estudando agora, que é o livro conhecido como Êxodo. Pegue 2 pedras de ônix, avinei, shohan, e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. Então veja quanto significado, né? Quanta representação existe em cada item, em cada artefato que é utilizado ali na construção do efode, tá? E essas pedras de ônix, a natureza pode emiti-las, construí-las, né? A própria natureza, nos tons de preto e branco. Aqui nós temos 2 pretas, né? Inclusive um brilho lindo, um brilho peculiar das próprias pedras. E aí elas podem ser também encontradas nas cores preto e branco, né? Fazendo pesquisas a gente encontrou essa informação. E eu achei interessante porque o preto e o branco podem nos trazer uma representação de juízo e misericórdia, né? Sobre os ombros, estavam ali sobre os ombros do sacerdote. Era essa a responsabilidade dele, né? De carregar o peitoral, o colete, né? O peitoral do juízo, mas também trazer consigo misericórdia para então realizar os sacrifícios em favor do povo. 6 nomes em uma pedra e 6 nomes restantes na outra. Então, cada uma das pedras de ônix carregavam 6 nomes, né, das tribos, segundo a ordem de nascimento. Isso aqui, essa expressão, né, quando ele diz assim, Ketoldotan, gerações, né? Toldot, que vem de gerações. Então, o Eterno conhece cada um de nós pela ordem de nascimento, né? Pelas gerações. Ele nos conhece desde quando éramos substância informe no ventre de nossas mães.
Então, o Eterno sabe onde cada um de nós está, para onde cada um de nós está caminhando. O Eterno nos conhece e sabe das nossas lutas, das dores que carregamos, mas também das alegrias, né, que temos ao longo da jornada, quando vencemos as batalhas, quando superamos os desafios. E ele continua dizendo no verso 11: um gravador deve gravar os nomes dos filhos de Israel nas duas pedras, da mesma forma que se grava um selo. Veja que detalhe, né? O Eterno traz aí. Da mesma forma que se grava um selo. Ou seja, não era uma gravação de qualquer forma. Monte as pedras em encaixes de ouro, né? De repente você pode encontrar também traduções falando de engastes, que é aquela base que segura a pedra. Santa et shitei ha'avanim al kitfot haefod avinei zikaron. Zikaron fala de memória, né? De manter essa recordação. Livinei Israel. Venassá Aharon et Shemotan. Shemotan de Shemot plural, né? Nomes. Lifinei Adonai Al-Shitei Ketefav Le Zikaron. E aí ele traz de novo a questão do memorial, né? E coloque as duas pedras nas ombreiras do colete como pedras memoriais, para relembrar mesmo os filhos de Israel. Aharon deve levar-lhes os nomes diante de Adonai sobre os ombros, como uma recordação. E assim, ao longo das gerações, ainda hoje, né, nós nos recordamos aí das 12 tribos, né, que trazem essa grande base do nosso povo. E o verso 13 diz: Vê a citar Mishbetzot Zahav. Então, o ouro está aqui mais uma vez. E eu trouxe aqui esse modelo, né, de engaste, de encaixe de ouro. A pedra seria colocada aqui dentro, tá? Então, aqui seria a pedra, assim como a gente vê em alguns anéis, né? Tem aquela pedrinha no meio. E essas extremidades fariam a contenção, digamos assim, a fixação da pedra. E ela ficaria ali segura, né? Ela ficaria ali fixada, sem correr o risco de cair dos ombros do sacerdote. Né? Que situação vexatória não seria, né? Uma pedra memorial. Não estou falando aqui de idolatria, né? Estou falando aqui da observância, da obediência a uma ordenança do Eterno. Então, uma pedra que foi descrita, detalhada pelo Eterno para ser utilizada como memorial, ser usada de qualquer forma. Não deveria assim acontecer. Ela deveria estar bem fixada, né? Veja, aqui nos ombros, ó, tá vendo? Dá para ver aqui desse lado melhor, né? E duas correntes de ouro puro trançadas, que são aqui essas. Deixa eu mudar a cor, que eu acho que fica melhor para visualizar. A cor amarela vai ajudar. Pronto, aqui. São aqui, ó, essas correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Olha só que algo fantástico, né? Não eram simplesmente fios de ouro juntados de qualquer forma.
eram como correntes trançadas, como corda. Prenda as correntes semelhantes às trancas nos encaixes. Então veja que aqui na extremidade, né, do peitoral existem algumas como se fossem argolas. E o Eterno também vai trazer orientação sobre isso. Nada nas vestimentas sacerdotais está a mais ou de menos, mas está tudo ajustado. Assim como são os feitos do Eterno, né? O nosso Elohim, ele sempre age de forma certa, correta. Nada está fora do seu tempo ou do seu lugar. Então, nós vemos aí que essa imagem traz as correntes de ouro, remetendo aí à nobreza mais uma vez, né? Aquilo que é divino, aquilo que é eterno, para garantir então a fixação e a segurança de que o peitoral estaria suspenso e seguro sobre, né, o dorso aqui, sobre o peito do sacerdote, de forma que não houvesse sobra, porque à medida que ele encaixava aqui e encaixava por trás e ele, né, sustentava, então ele ficaria ali, ó, bem ajustado, para poder entrar diante da presença do Eterno sem folgas, né, nas suas vestes. E mesmo assim eu fico pensando, sem folgas também na sua alma. É tanto que muitas vezes o sacerdote fazia alguns sacrifícios por ele, pelos filhos e depois pelo povo, né? Então tem toda essa conotação mesmo e todo este aprendizado, para que então, de forma ajustada, quando ele entrasse ali no Mística, ele pudesse presenciar a manifestação da glória de Adonai. E aí as 12 tribos estariam ali presentes, né, nas pedras memoriais, sobre os ombros do sacerdote. É realmente algo assim fantástico, né? Quando a gente lê, quando a gente passa a tentar visualizar um pouco que seja, porque a beleza do que se via ali naquele momento a gente não vai conseguir representar, né? Nós vemos esses desenhos feitos agora e a gente já acha lindo. Imagine essas vestes que foram confeccionadas e construídas debaixo de uma orientação divina, representando glória e esplendor ali naquele lugar, junto com a luz da menorá, do entardecer ao amanhecer, né? É realmente algo muito lindo de se ler, de se ver e de se permitir sentir também, né? De se permitir sentir. E quando a gente fala das vestimentas sacerdotais, e a gente está percebendo que essas vestimentas, elas trazem consigo toda essa conotação de santidade, de pureza, do que é nobre, e elas vestiam o corpo do sacerdote, o tornando apto para entrar na presença do Eterno. Será que nós não podemos trazer para nós, né, essa correlação de que com quais vestes nós estamos vestindo a nossa alma, para que nós possamos então sentir a presença do Eterno? E nesse momento especificamente falando, eu estou falando agora de vestes físicas mesmo, sabe? Porque as vestes da alma, nós sabemos que são vestes que não são palpáveis, né? A gente não consegue ver com o olho nu. Mas a gente sabe que a nossa alma está vestida ou desnuda diante das nossas atitudes. Mas e o nosso corpo também? Como morada do Eterno, né? Como muito nós ouvimos. Somos morada, tá, somos morada, mas o que temos feito para
guardar, né? Para que esta morada ela seja mantida santa. E aí, falando realmente do que temos vestido no nosso dia a dia. Roupas que nos vestem ou que desvestem, né? Porque, me desculpem a expressão, existem roupas hoje, né? Nesse contexto de mundo que a gente vive hoje, que muitas vezes desveste ao invés de vestir. E torna profano aquilo que é belo, aquilo que é sagrado, o corpo, né, dado pelo Eterno para o bem viver do homem. E muitas vezes esse corpo tem sido maltratado, tem sido, enfim, dilacerado, né, por práticas pagãs. Muitas vezes a transgressão é tão grande com o corpo que machuca, que pode levar até a grandes consequências, né? Então, pensemos nisso também, nesse contexto do cuidar, né, do nosso corpo como morada do Eterno e do que temos vestido, para que ao invés de tornar banal, né, o nosso corpo, partes dele, nós possamos refletir no que vestimos a santidade e a pureza do Eterno em nossas vidas. E ele continua dizendo, façam o peitoral do juízo, né? Você está vendo aqui essa expressão Roshen Mishpat, ou seja, Mishpat, juízo, né? Então, o peitoral do juízo. E que ele seja trabalhado por um artesão experiente, né? Quando ele fala aqui, que maase, ele está falando aí deste trabalho, né? Faça-o como uma obra do colete ritual de ouro, tecido azul, púrpura e escarlate e de linho fino. Então era uma composição, né, de todos esses elementos, do zahav, do terrelet, da argamã, tolat shanim e do shesh, né, do linho fino. Então todos eles juntos traziam aí a composição final desta obra, deste colete ritual. E falando nessa junção desses itens, a gente pode refletir aqui sobre unidade, né? Sobre unidade. Então, quando todos estes itens, eles eram juntados, digamos assim, de forma habilidosa, por um homem de coração sábio, né? Por um artífice experiente. E aí, quando a gente fala de coração sábio, eu achei fantástico nessa tradução, porque nos remete à nossa vida hoje, né? Buscar a sabedoria do Eterno, desenvolver também essa sabedoria por meio das práticas, né? Escolhendo em qual novo passo dar a cada dia, pouco a pouco, meate, como disse Lena Poj, né, ontem no chat. O que importa não é a velocidade, né? Mas o que importa é não ficar parado e avançar. Obrigado, Lena, por compartilhar, né? Desta reflexão conosco. Então, o que importa é avançar, não estacionar na nossa caminhada de Techuvá, não estacionar na nossa vida de busca pela verdade da Torá de Adonai, não estacionar na nossa vida pessoal também, não estacionar nos planejamentos para um futuro, porque veja, dentro de todo esse contexto, o que o Eterno nos ensina? Que ele é um Elohim ordeiro, planejado, né?
porque ele traz o passo a passo de cada roupa, de cada peça. Ele deixa descrito sem que haja nenhuma dúvida ou sombra de dúvidas de como deveria ser feito. E aí os artesãos foram lá e trouxeram, né? Por meio de suas habilidosas mãos, ou seja, por meio de práticas, a existência desta vestimenta santa, que é o Roshen Mishpat, o peitoral do juízo. Então, a gente precisa estar atento também a isto, tá? Trazer esta unidade do que estudamos, unidade no que falamos e unidade no que praticamos. Quando o artesão ele confeccionava estas peças, ele não podia deixar ali um resultado final que fosse algo remendado, né? Que fosse algo com defeito, defeituoso. Ah, eu não consegui, Moshe, e aí eu passei uma linha de outra cor porque tinha acabado o material. Não, tinha material, né? O material foi tanto que foi preciso dizer, suspenda que já deu, né? A gente já tem a quantidade aqui suficiente. Assim como a Torá do Eterno nos traz material suficiente, né? Para que a gente estude, para que a gente busque os escritos nazarenos, para que a gente leia, releia, né? Massifique no nosso interior as palavras do Mestre Yeshua. E assim nós teremos uma caminhada de Techuvá em unidade com o Eterno e a sua palavra. E com as nossas ações, né? Colocando em prática aí todo este aprendizado. E aí ele diz no verso 16, quando dobrado ao meio, ele deve ser quadrado, medindo 1 palmo por 1 palmo. Então, era um quadrado perfeito, né? Mais um atributo do Eterno, né? Perfeito. 1 palmo por 1 palmo. Tudo certo. Tudo dentro, né, do seu contexto original. E quando ele diz quando dobrado ao meio, né? Então, dobrado ao meio é como se tivesse eu entendo que é como se tivesse um compartimento ali entre as duas dobras. Ponha neles encaixes de pedras, ele diz aqui, ó. O miletá vo miluat, even é pedra, né? Arba'a turim, aven tur odem, pitidá, odem, né? Pitidá, uva reket, hartur, ha errad. Ponha neles encaixes de pedras, 4 fileiras. Olha aí, ele vem delimitando como deveria ser, né? 4 fileiras de pedras. A primeira fileira deve conter uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. Olha só, algumas traduções trazem uns nomes diferentes dessas pedras. Porque fazendo algumas pesquisas, o rubi, né, ele também pode ser chamado como cornalina. Então, o rubi ou uma cornalina, uma pedra de tom avermelhado. Depois, pitidá, que é o topázio. E na terceira colocação, na terceira posição, melhor dizendo, uma esmeralda, ou em algumas traduções pode ser um crisólito, né, que é uma pedra de cor verde brilhante. Na segunda fileira, nós temos aí um feldspalto verde, né, um nofer, sapir e yahalon, uma safira e um diamante.
O feldspalto verde, ele pode ter várias tonalidades, né? Como verde água, um verde intenso, assim como a esmeralda também é verde. Então, tem aí essas... em algumas traduções pode ser que no lugar de esmeralda tenha crisólito e no lugar do feldspalto verde tenha a esmeralda. Vem o safir, que é a safira, né? Que é uma pedra tradicionalmente azul. E vem por último desta fileira o diamante, né? Que é uma pedra linda, né? Que também pode ser encontrada a palavra berilo, tá? No verso 19, nós temos a terceira fileira, que é o zircão alaranjado, o leshen, chevô, uma ágata e arlamá, que é a ametista, tá? Então, temos aí essas pedras. E na quarta fileira, temos o berilo, um ônix e um jaspe. E aí nós temos aqui, ó, marcadas para que a gente possa entender melhor. O tarshish, shohan, que é o ônix, que a gente já viu em alguns versos atrás, e o yasheffer. E a quarta fileira, um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras devem ser fixadas em encaixes de ouro. Então, lembra lá daquela imagem, né? Que a gente viu o engaste onde elas seriam fixadas para que elas estivessem presas ali e seguras, para que não despencassem do peitoral, né? Do sacerdote, tá? E aí nós temos formado o peitoral do juízo, de modo que todas as pedras bem fixadas e seguras em seus encaixes de ouro, nos fazendo lembrar como o Eterno cuida do seu povo, né? Então, cada engaste de ouro ali é como se remetesse a uma mão, uma segurança para que aquela pedra, aquela pedra que representava uma tribo, eu ia dizer aquela treba, a junção de pedra com tribo, né? Não tá errado. Criei uma nova palavra aí pro vocabulário. Para que aquela pedra que representava a tribo estivesse bem encaixada, né? Ou seja, segura ali naquele engaste de ouro. O Eterno cuidando do seu povo, com a sua graça, né? Com a sua glória, com o seu poder. E aí ele segura o seu povo até os dias de hoje, como nós temos bem visto, né? O nosso povo tem sido alvo de muitas tentativas de extermínio ao longo da humanidade, mas ele continua de pé, porque ele está guardado, né? Ele está fixado assim, no engaste de ouro. Ele está sendo segurado pela própria mão do Eterno. Porque o ouro traz a representatividade daquilo que é divino. Baruch Hashem. E aí, finalizando esta parte do capítulo 28, nós vamos ler o verso 21, que diz: Verhavani ti reina al shemot binei Israel shetem eresh al shemotan pirturrei rotan ish al shemo ti reina lishinei assar shavet. As pedras corresponderão aos nomes dos 12 filhos de Israel. Elas devem ser gravadas com os nomes deles, como se grava um selo. Ele repete:
para representarem assim as 12 tribos. Veja a importância do gravar dos nomes, né? Elas não deveriam estar ali simplesmente as pedras lapidadas, mas elas tinham que estar as pedras com os nomes gravados, né? E isso é muito importante, né? Faz parte desse contexto geral. E aí, quando ele diz Ish, aqui, né? Ish al-Shinei, aliás, Shemô, Ish al-Shemô, ou seja, cada um de acordo com o seu nome. Ish é homem, né? Então, como os nomes aqui das tribos eram nome de homens, então, Ish al-Shemô, o nome de cada um deles deveria estar ali. E as pedras do peitoral do juízo deveriam estar dispostas na sequência ditada pelo Eterno, com os nomes das 12 tribos gravados, correspondendo assim cada pedra no seu lugar, cada tribo por ordem de nascimento. Lembra lá atrás? Elas deveriam ser gravadas e colocadas, fixadas por ordem de nascimento, o que nos remete ao aprendizado de que cada tribo era única, tinha uma identidade distinta e, consequentemente, tinha o seu canto, né? Tinha o seu local específico e especial dentro do colete, dentro do peitoral do juízo ali do sacerdote. E finalizando, lendo este texto, né, que traz a representação das 12 tribos com essa imagem tão bela acerca dos 12 filhos de Israel, nós vamos agora nos encaminhar para o final deste Shacharit Shabbat e vamos dar agora um salto bem grande da Torá para o livro de Risaion, para o livro de Revelação. Vamos lá, porque lá nós vamos ver que os nomes das 12 tribos também estão descritos, né? Ou seja, na Nova Jerusalém, nós teremos a alegria e a oportunidade de rever as 12 tribos. Vejam, Ve'are Shamai, Hadashim Ve'eretz, Hadashah, novo céu e nova terra. Ki Hashamai, Harishonim, Ve'haaretz, Harishonah, Avirur, Ve'hayan en Od. E vi céus novos e terra nova. Quem viu, né? Quem viu essa visão? Yohanan, discípulo de Yeshua. E ele viu céus novos e uma nova terra. Pois os primeiros céus e a primeira terra passaram e não existiriam mais, né? Já não estavam mais lá. E ele continua dizendo: Ve'et ha'ir ha-kedoshah, uma cidade santa, Et Yerushalayim, Hadashah, Anohi e Yohanan, Haiti e Oredet, Me'et Elohim, Mi Hashamayim, Kekala, Vi Kishurecha, Aruhar, Levar Alá, e a cidade da santidade, a nova Yerushalayim, que descia, né? Eu vi, ele diz, Anohi Yohanan, eu vi a cidade descer da parte de Elohim, dos céus,
como uma noiva nos seus sendais. E o que são sendais? Sendais são os véus, né? O sendal é aquele véu fino do adorno da noiva, que muitas noivas colocam por cima do rosto, né? Na sua fronte. E ela chega ali diante do seu noivo adornada. E é incrível como no momento do casamento, mesmo a noiva conhecendo o noivo e vice-versa, mas o descobrir daquele véu, né, daquele sendal ali no momento da cerimônia, é algo emocionante, né? E na maioria das vezes os noivos choram de emoção, de felicidade. Porque é como se fosse ali um momento único daquela decisão de viver um para o outro. E eu tenho essa sensação, né, quando a gente lê agora esse texto 2. Preparada para o marido dela, né? Então, essa Nova Jerusalém, ela estava ali adornada com seus sendais para o seu esposo. Então, é realmente emocionante quando nós lemos esse trecho de Risaion, né? Esse texto de revelação aqui no capítulo 21, que é também conhecido como o livro do Apocalipse. Essa descrição, né, de Yohanan nos traz aí uma percepção de como será, né, o mundo vindouro quando a Nova Jerusalém descer. E nós que estamos aqui hoje nos preparando, lembra de ontem, quando a gente falava, né, sobre as nossas práticas do Olam Hazé, que nos levam como ponte para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Lembra disto? Então, são essas práticas de hoje que já nos preparam para vivermos num mundo onde não haverá mais dor, onde não haverá mais noite, porque a luz do Eterno nos iluminará. E nós estaremos diante da sua presença para todo sempre. Eu não posso esquecer de registrar que esta tradução que eu estou lendo agora do livro de Risaion é a tradução do Moré Marcos Felipe. Muito obrigado, Moré, né, por ter tido este tempo de investimento para traduzir o livro de Risaion palavra por palavra e ter gerado essa playlist fantástica que tem aqui no canal disponível, né, para aqueles que desejam relembrar. Uma playlist que se torna uma série de vídeos muito boa para maratonar. E aí eu estou lendo justamente esta versão, tá certo? Fazendo aqui esta honra ao nome do Moré Marcos Felipe, né? Obrigado mais uma vez, o nosso Toda Rabá em nome do canal, né? Em nome de cada inscrito. E aí nós vamos nos preparar hoje, por meio das nossas ações e atitudes e escolhas, para chegarmos, né? Chegarmos lá, neste grande momento. E ele continua dizendo: Vekol gadol mi hakse shamaiti lemor, dizendo, né? Lemor, Hine Mishkan Elohim Im Anashim Veshahan Betohan Ren Ihiulo Leam Veha Elohim Ihie Itam Vehaya Lahem Le Elohim. E uma forte voz do trono eu vi dizendo: veja, o Mishkan, né? Hine Mishkan Elohim, o tabernáculo de Elohim, o local da sua morada, o local da sua habitação, com pessoas e habitando no meio delas, porque para isto, né, o propósito do Mishkan foi instaurado pelo Eterno, para que ele pudesse viver no meio do seu povo,
Quando ele diz Veshahan Betorhan, aqui, Veshahan Betorhan, ele está dizendo, e habitará no meio deles. Ren e Rio Lo Lean, eles serão para ele o seu povo. Então, temos aí, na sequência dos textos do verso 4 em diante, que nós não vamos ler agora, mas nós temos aí a promessa, né, de que será cumprida no mundo vindouro, de que não haverá mais lágrima. Toda lágrima será enxugada. Não haverá mais morte. Não haverá mais choro, não haverá luto, não haverá angústias, pois o sistema rebelde, nessa tradução diz assim, pois o sistema rebelde já não existe mais. E ao vencedor, aquele que vencer, será dado herdar todas estas coisas. E o Eterno será para ele por Elohim, e ele será para o Eterno por filho. E aí nós chegamos no verso 12, descrevendo a cidade santa. Quando ele diz, Veromá, Gedolá, Gevorrar, Tassov, Otá, Uvá, Shineim, Assar, Shearim, Ve'al-Ha, Sharim, Shinei, Assar, Malachim, né, mensageiros, Veshemot Ketuvim, Alechem, Al-Shemot, Shinei, Assar, Shivitei, Vinei, Israel. E um muro grande e elevado circundando ela, né? Então, a cidade santa, ela é circundada por um alto e elevado muro, né? Quando ele diz no início ali, Veromá Gedolá, por um alto e elevado muro. E a entrada dela são 12 portões, e sobre os 12 portões estão quem? Os 12 malachim, né? Os 12 mensageiros. Quando ele diz aqui, né? Assá Melachim, 12 mensageiros. E os nomes escritos sobre eles. E aí ele fala Al-Shemot, Shineim, Assar, 12, Shivitei, Vinei, Israel, tribos dos filhos de Israel. Então, as 12 pedras que nós vimos lá no peitoral do juízo, que era levado diante da presença do Eterno pelo sumo sacerdote, essas 12 tribos cravejadas como selo em pedras preciosas estão também na entrada dos portões da grande, da nova e santa Jerusalém. Baruch Hashem, por isto, veja que o Eterno, ele é único e completo em tudo que ele faz. Então, desde lá, né, desde a construção do Mishkan, desde a composição do colete ritual, ele já incluiu ali as 12 tribos. E essas 12 tribos estarão presentes no mundo vindouro. E se você que é atento percebeu, nós temos aqui 4 letras, né? Que formam aí uma palavra. Olha elas aqui. O Yud, o Shin, o Vav e o Ain. Que letras? Qual palavra essas letras formam? Numa contagem equidistante de 5 em 5 letras, nós chegamos à palavra e ao nome de Yeshua, que significa salvação. E aí quando ele diz, como nós lemos no slide anterior, e aquele que vencer, né? Ou aquele que se dispôs
a vencer as lutas no mundo atual, no Olam Hazé. Dirá amém no mundo vindouro, né? Estará lá no mundo vindouro e poderá então herdar todas estas coisas. Então, não basta apenas ler a Torá, não basta apenas crer no sacrifício redentor de Yeshua, né? Ali no madeiro por nós, do seu sangue inocente que foi derramado por cada um de nós. Mas nos colocar debaixo, né, desta remissão por meio das nossas atitudes. E aí sim, diariamente nós estaremos nos mantendo de pé, como o sacerdote deveria fazer, buscando a santidade, mantendo a menorá acesa, para que um dia cheguemos e possamos estar na nova Jerusalém. Baruch Hashem. Nós estamos finalizando aí rapidamente a tela com as pedras completas, né, com contagem da gemátria, de cada um dos nomes, com a sequência. Então vejam aqui, o rubi, né, traz aí a tribo de Ruben, de Reuven. O topázio traz a tribo de Shimon, de Simeão. A esmeralda traz a tribo de Levi. O carbúnculo traz a tribo de Judá, que é Yehudá. A safira traz a tribo de Issachar, que em português é Isacar. O diamante traz Zebulun, que é Zebulon. O opala traz a tribo de Dan. A ágata traz a tribo de Naphtali, que a gente fala Naphtali, né, em português. A ametista traz a tribo de Gade. A crisólita traz a tribo de Asher, que nas traduções está Aser. A Shohan, que é a pedra de ônix, traz Yosef, que é José. E, por último, finalizando o jaspe. Deixa eu tirar aqui o meu roxo, senão você não consegue ver. E aí, por último, finalizando, nós temos jaspe, que traz a tribo de Biniamim, que é a tribo de Benjamim. Baruch Hashem, por isto, tá vendo aí como as coisas, né, do eterno estão ligadas sempre, né? Incrível como da Torá, né, do início, nós fomos lá para o fim. E temos aí essa conexão, temos essa ligação linda, né, das tribos, da representação das tribos na presença do Eterno, né? Porque a gente não pode esquecer que quando o sacerdote entrava diante do Eterno, ele estava ali levando consigo nos seus ombros e no seu peitoral a presença das 12 tribos. E antes de a gente encerrar recitando a Bicat Kohanim, vamos então trazer aqui mais uma vez o lembrete da festa de Purim, que já está bem pertinho, próxima semana. No dia 11, nós teremos um estudo aqui com o Moré Marcos Felipe de como tudo começou, tá? Agende aí, você que já conhece a festa vai relembrar, você que não conhece vai ter a oportunidade de aprender sobre esta festividade do povo judeu, tá? Que é uma tradição, mas uma boa tradição, e que nos compete e escolher aqui no canal celebrarmos juntos. Temos também o jejum, conhecido como jejum de Esther, né? Que será do pôr do sol do dia 12 ao pôr do sol do dia 13. Ou seja, não pode ultrapassar aí o pôr do sol do dia 13, ok? Esse jejum aqui é aquele jejum que se faz por algo humanamente impossível. Assim como Esther conclamou o jejum com o povo para que o Eterno agisse em prol deles, trazendo ali livramento e salvação para o povo, né? Então, não é um jejum qualquer, não é um jejum que deve ser feito de qualquer forma, né? Não é jejum intermitente por questões de nutrição, não. É um jejum sério. E aí você fica
a escolha de fazer ou não fazer, tá? Então, após o pôr do sol do dia 12, nós entramos já na celebração da festa, tá? Então, após o pôr do sol do dia 13, nós iniciamos a festa de Purim com a leitura do livro de Esther. Este livro onde não se vê, né, o nome do Eterno. E aí nós podemos fazer essa correlação da porção que nós estamos estudando agora, onde nós não vemos o nome de Moshe, mas nós sentimos o tempo todo, né, que ele está ali, ó, anotando detalhadamente o que ele ouve do Eterno. E assim aconteceu com Esther e o seu povo. Eles clamaram, né, e ouviram e viram o livramento acontecer ali naqueles dias. Por isso, é bom nós estarmos relembrando e vivenciando a festa de Purim. Né? Eu não vou me alongar, não vou dar spoilers. Eu já ia falar aqui os nomes, o nome de um personagem aí, né? Que a gente faz barulho. Mas aguarde que no estudo de terça-feira você vai ouvir, né? E vai saber como é que a gente deve se comportar quando a gente ouvir o nome dele. Vamos agora para Bicat com Hanim, com o nosso querido Yosef Torres, né? E você recita daí e eu recito daqui, e juntos vamos encerrar este tempo tão memorável de estudo desta porção Tetzaveh. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno para as nossas vidas. Amém. Elohim Melech Neiman. Elohim é Rei fiel. Bendito seja o Eterno por este tempo. Eu vou deixar vocês agora para este momento final, né, de comunhão no chat. Uma canção dedilhada e tocada pelo More Haimson. Então vamos aqui de casadinha, né, com More Haimson, o músico aqui no nosso canal. Aliás, nós temos agora também More Fábio, né? Que manda muito bem aí nos instrumentos. E estamos aguardando a próxima transmissão dele para a gente poder também se deleitar aí com a sua voz e com o seu dom na música.
amo muito a música. É uma das artes que muito me comove, é a música. Então nós vamos ouvir agora Zerraria 14 com More Jaimson. E nós nos encontramos mais tarde, né? Lehitraot, até mais. Imtse Hashem. Se o Eterno permitir, nós voltaremos ali a partir das 16 horas. Você fica ligadinho no canal que a gente vai liberar o link, tá certo? E um último lembrete. Para quem está assistindo agora, esse QR Code, né, ou de repente você que entrou no canal recentemente, este QR Code, ele lhe transporta para a comunidade do Teshuvah Total no Telegram, onde a gente posta os nossos estudos em PDF de forma gratuita, tá certo? Então você pode acessar lá, assim como os livros, as apostilas das aulas de hebraico também estão tudo lá. Você pode baixar gratuitamente, não pode comercializar, tá certo? É uma premissa do canal e deve ser cumprida e respeitada. Baruch Hashem, Shabbat Shalom Lekulam para todos, bom almoço e até mais! Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Va'ed, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Va'ed, V'chayar Hashem Melech על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד אוי נא 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 והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד אוי נרנאי 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 Hashem Melech
That's